Porto 360. Patrocínio T2S Tecnologia. Brasil Terminal Portuário. Apoio Apoio institucional. Realização Grupo Tribuna. Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Meu convidado dessa semana é o Washington Flores. Washington, obrigado pela presença, que prazer enorme te ter aqui com a gente pela primeira vez no Porto 360. Prazer é todo meu, Maxwell. Muito bom estar com você, muito bom falar sobre um assunto tão empolgante quanto logística, porto e Porto de Santos especificamente. Washington, de começar o nosso bate-papo aqui, né? A gente está vivendo um momento aí muito polarizado, né? E a gente percebe aí agendas não necessariamente com foco no business, principalmente quando a gente tange aí para o lado político, né? Em si, na questão da polarização. E no meio desse processo todo, a gente tem a questão da desestatização do Porto de Santos, né? Que, na verdade, particularmente falando, todo mundo que me acompanha sabe disso, eu acho que a agenda já começou errada, né? Porque o nome não é desestatização do Porto de Santos ou privatização do Porto de Santos, porque o Porto já é privatizado, né? Então a gente está falando ali da privatização, da concessão da administração portuária e dos serviços que lá estão. E uma série de situações foram penduradas aí nesse processo de privatização. A gente está em outubro, final do mês de outubro. Faz sentido conceber, né, ou privatizar, como o governo federal vem dizendo, o Porto de Santos, faltando 2 meses aí para o final do ano e sem ter um cenário político definido no nosso país? Isso não pode acarretar definitivamente em mais instabilidade jurídica daquilo que a gente já vem sofrendo? Qual é a tua opinião em relação a isso, Washington? Maxwell, eu entendo que privatizar a gestão do Porto de Santos, eu concordo com você, não é privatização do Porto, ela não deve ser feita só porque alguém quer. Ela tem que ter um objetivo muito claro. E o único objetivo que realmente importaria para fazer um movimento desse tamanho seria melhorar alguma coisa para a comunidade. Ou seja, o país deveria se beneficiar com isso. E se é bom para o país, deveria ser um programa de Estado e não um programa de governo. Ou seja, independente de quem fosse o presidente, de quem fosse o gestor daqui para frente, ele teria interesse em fazer, ser algo bom para o país. Eu acho que a maior discussão com relação à desestatização é justamente pela falta da visão, né? O quanto é bom para o país, o quanto o país ganha com isso, o quanto, por exemplo, os municípios da Baixada ganham com isso, né? Eu converso com frequência com os prefeitos aqui da Baixada e a maior dúvida deles é essa, né? O que o município está ganhando com isso? Qual o benefício do município com isso? Se a gente pensar em gestão, ninguém tem dúvida no país de que uma gestão privada é melhor do que uma gestão pública, né? Inclusive, com relação ao Porto, eu passei por uma experiência dessa, Maxwell. Na virada do século, eu fui convidado para... eu trabalhava aqui em Santos, no Porto de Santos, na Maersk Line, o maior armador do mundo. Eu fui convidado para ir para a Vale. A Vale tinha sido recém-privatizada. E eu me mudei, eu fui lá para Vitória, trabalhava lá no Complexo de Tubarão. E eu vivenciei essa situação de 2 administrações portuárias. Uma privada, que era a Vale, que cuidava lá do Porto de Tubarão, e uma estatal, uma pública que cuidava lá do Porto Público de Vitória, que inclusive agora foi recentemente privatizado. A diferença na gestão das duas era clara, era visível, mas quando a gente analisa, de fato, o porquê da diferença da gestão das duas autoridades portuárias, e a gente tende sempre no Brasil a ser muito simplista, né? Diz que não, da Vale é melhor porque é privada. A Vale sempre foi estatal, né? Até há bem pouco tempo atrás ela era estatal, e ela geria muito bem o seu porto, né? A sua atividade portuária. A atividade portuária da Vale é fundamental para o sucesso do negócio dela. E do outro lado, não.
ou seja, até bem pouco tempo atrás, eram duas administrações estatais, uma boa e uma ruim. Não é? Então, como princípio da coisa, eu não acredito que só mudando a gestão, a gestão de estatal para privada, ela melhore muito. Inclusive, os atuais gestores da Autoridade Portuária de Santos são muito elogiados pela administração profissional que fazem. Então, eu acho que isso carece um pouquinho da gente olhar, Maxwell, qual o objetivo do Estado com isso. Não é? Desestatizar o Porto de Santos é bom por quê? Né? E aí sim, desdobrar a partir daí. Se a gente chegar à conclusão que vai ser muito bom para o país, muito bom para a comunidade, muito bom para o cidadão, eu acho que tem que seguir em frente, independente do governo que seja no final desse ano agora, seja daqui a 4 anos, no final do mandato do próximo presidente, ou há 4 anos atrás, né, no final do mandato do presidente anterior. Eu acho que, havendo uma consciência disso, uma concordância de que vai trazer muito benefício para o país, o presidente vai seguir em frente, o próximo presidente vai seguir em frente. E eu acho que isso é que está faltando um pouco. Tem muita dúvida na cabeça das pessoas do benefício que isso aí vai trazer para a União, vai trazer para os municípios e para as pessoas. Washington, deixa eu te fazer uma pequena colocação, né? Eu, francamente falando, toda vez que ando pelas ruas, né, e converso com as pessoas, eu acabo ouvindo muito elogio de ter feito uma comunicação, principalmente do setor portuário, ou estar fazendo, né, uma comunicação, uma interlocução com a sociedade de uma maneira mais leve, ou de uma maneira na qual a sociedade entenda, né, o que é o setor portuário. Porque a gente sabe que o setor é muito técnico, né? E se nós começarmos aqui a debater legislações e números dessas legislações e decretos e assim sucessivamente, muito dificilmente o cidadão que está lá na outra ponta não consegue entender, né? Porque necessariamente é um assunto muito técnico. Óbvio que a gente tem que discutir tecnicamente, mas quando a gente fala nessa relação especificamente que você está pontuando, nós estamos falando da relação do porto com a cidade, trazendo a sociedade para dentro do universo portuário. E por que eu estou falando da comunicação? Será que a maneira de comunicar do governo federal talvez tenha sido um pouco equivocada, porque lá atrás o problema era a questão da corrupção, né? Ou seja, o porto não gerava dividendos, a gente tinha muita corrupção dentro do porto, essa era a frase, né, utilizada pelo governo federal. Foi colocada uma agenda técnica, essa agenda reverteu efetivamente, como você pontuou, essa realidade do Porto de Santos. Hoje o Porto de Santos tem caixa, né? E as pessoas ficam um pouco confusas, né? Dizendo, olha, peraí, a gestão era ruim, colocou-se uma gestão técnica, essa gestão performou e agora a gente tem que privatizar. Por que privatizar, né? E além disso, a gente acabou colocando outras questões dentro da privatização, que são questões, como você disse aí, centenárias, como a ligação seca, né? E as pessoas acabam me perguntando, isso não é só política, né, para que possa estar dentro desse período eleitoral, e nós estamos aí perdendo o foco para a estratégia do setor portuário, que é importante hoje, como a questão da retroárea na qual você está inserido, a questão efetiva da implementação da ferrovia aqui no Porto de Santos, os acessos, Washington, particularmente falando, de novo, né? Ontem eu estava próximo da Deikimar, aí, até ali na Lemoa, é uma confusão gigantesca que a gente tem e a gente acaba necessariamente imputando um custo violento em cima da movimentação portuária. A gente está com o foco errado? Essa é a minha pergunta. Pessoal, veja, eu nunca fui governo, então eu não me sinto muito à vontade nem para elogiar nem para criticar, porque eu não sei a dor do gestor, né, público, né, como é o dia a dia dele. Eu não posso sequer dizer que se eu estivesse lá faria diferente, porque eu nunca vivi essa experiência. Agora, na minha visão, que é uma visão, eu costumo dizer uma visão míope, né? Porque eu só consigo enxergar com meus olhos. Eu acho que algumas coisas têm sido feitas no sentido contrário. Então, pegando, por exemplo, a questão do acesso, que você mencionou. Hoje a gente tem muita dificuldade. Hoje, eu digo hoje, outubro de 22. A gente tem muita dificuldade de acessar a cidade de Santos e sair da cidade de Santos.
E aí, quando eu digo a gente, eu digo eu, você, no nosso carro, não estou dizendo necessariamente caminhões que estão aqui com carga. E aí, num momento desse, em que os acessos rodoviários são absolutamente travados, o governo traz a proposta, por exemplo, de um STS-10, que vai movimentar, vai trazer um movimento de contêineres gigantesco para a região ali do Saboá. E ainda com a possibilidade desse movimento ser todo não ser todo movimento existente, não ser movimento novo. Ou seja, do dia para a noite a gente ter uma boa parte do movimento que é feito lá na área continental de Santos e no Guarujá vindo para cá, sem que se pense como essa carga chega e sai. E já tem estudos de empresas especialistas dizendo que trava. A cidade, ninguém entra, ninguém sai da cidade de Santos no ano que o STS-10 estiver em plena operação. Então, sim, eu concordo com você. Na minha visão, me parece que algumas coisas estão sendo feitas de trás para frente. A gente deveria ter uma sequência natural de prover acessos, de prover condições para que a operação seja realizada, e estamos implantando uma operação e depois vamos ver o que dá. Mas é a minha visão, parece que está sendo feito dessa maneira. E não só nisso, né? Eu estou falando especificamente do STS-10, mas tem outros projetos também que me parecem que não estão bem alinhados com os desejos do município. Né? Então, por exemplo, o STS-53, que planeja colocar um terminal gigantesco de fertilizantes a 50 metros de uma área extremamente habitada. O município quer isso. É interessante para o município. Os munícipes querem isso. Eu acho que essa coisa, eu sei que demora, né? Num Estado democrático demora. As coisas têm que ser discutidas, né? As pessoas têm que ser ouvidas. E pode ser que esteja certo, pode ser que o caminho seja esse. Mas eu acho que passou aí faltou um caminho aí de convencimento, de esgotamento, de discussão, para que a solução, quando implementada, ela seja pelo menos apoiada pela grande maioria. Eu acho que isso é que está faltando um pouco, essa discussão está faltando um pouco. Eu concordo com você. A gente veio, né, tomando ações e atitudes, principalmente dentro do setor portuário e dentro do Porto de Santos, mais especificamente, que hoje geraram uma série de gargalos, e a gente sabe bem disso, né? E a gente precisa equacionar esses gargalos. A concessão efetiva de áreas privadas vai muito bem, obrigado, né? A Deiquimar, operacionalmente falando, é fantástica. Se você pegar, por exemplo, a Santos Brasil, a Deep World, a BTP, ou quem quer que seja, até o pessoal do Líquidos, né? A gente percebe aí o volume de tecnologia implementada e principalmente de infraestrutura da porteira para dentro de uma maneira monstruosa, se assim eu posso dizer, né? E comparativamente com portos do mundo, a gente não perde em absolutamente nada. O que falta é essa perna da infraestrutura que você colocou, que vão gerando cada vez mais gargalos. Você comentou dos 53 e eu também te acompanho, né? A gente tem um problema grande do frete de retorno, a gente traz muito commodities para o Porto de Santos e o trem volta batendo lata, né? Então ele tem que voltar com fertilizante para que a gente plante. Mas ali é o melhor local, do lado de um terminal de passageiros, né? Será que estrategicamente ali está bem colocado e pontuado? Ou seja, é uma preocupação muito grande. Mas no tocante ao STS-10, você falou do fluxo, né? Eu acho que realmente é um gargalo que a gente já tem, a gente já convive com esse problema já há muito tempo. Isso pode efetivamente piorar, principalmente pelo volume de movimentação previsto, né, no PDZ que foi colocado pela SPA. Né? E a gente percebe isso. Mas tem um outro ponto também que eu acho que a gente precisa destacar e eu queria ouvir a tua opinião. A BTP, mais recentemente, Washington, ela protocolou ali, junto ao CAD, né, uma representação falando a respeito da participação ali da Maersk e da MSC no tocante, né, à concessão do STS-10. E aí eu quero ouvir a tua opinião em relação à questão da retroárea, né? Como é que isso afeta a retroárea diretamente e por quê? Maxwell, digamos, o objeto da representação da BTP é algo que na retroárea já é conhecido há muito tempo. Então, eu tenho, por exemplo, nós temos aqui a Bandeirantes Deiquimar, opera recintos alfandegados de importação e de exportação. Nós temos alguns clientes de exportação que,
por diversas vezes, tiveram alguma pressão de armadores para fazer o movimento terrestre com eles, que senão não conseguiriam frete da exportação, não conseguiriam embarcar sua carga. Venda casada, claramente isso. Então, a gente já sente isso há alguns anos, não é novo para nós. E isso está agora afetando demais os terminais portuários que são associados à ABTP, porque o que eles estão sentindo é que o fato do armador ser dono do terminal faz com que ele desvie naturalmente os navios para o terminal dele, o que é natural, né? Eu tenho o meu terminal, por que eu vou operar no terminal do outro? A única razão para ele ter um terminal é porque ele quer operar naquele terminal. E isso faz com que os terminais, digamos, bandeira branca, fiquem vazios, fiquem batendo lata. E para isso, armadores têm usado artifícios não tão elogiáveis assim. Então, a gente já tem casos, por exemplo, não aqui em Santos, mas de outros terminais no sul do país, que o armador coloca uma sobretaxa no frete para escalar aquele porto, ou seja, ele diz para o cliente, se você quiser descarregar no meu terminal, que fica em outro porto, outra cidade, o frete é mais baixo. Então, isso tem acontecido com regularidade. E é por isso que os terminais de contêiner associados à ABTP tomaram essa atitude. Porque se não acontecer isso, se não for feito algo desse tipo, a tendência deles é a morte, não tem outra alternativa. E veja, quem está dizendo isso não é a ABTP, não sou eu, né? Quem disse isso foi o CAD. O CAD falou que a participação da Maersk ou da EVSC no STS-10, ou seja, se eles ganharem o STS-10, eles têm a possibilidade de concentrar nos dois terminais dele, BTP e STS-10, até 90% do volume do Porto Santos. E isso é bom para o país? Inclusive o CAD alerta isso. Se for bom para o país, como uma política de governo, é interessante que os terminais sejam todos pertencentes a armador, bom, que o governo assuma isso como realidade e dê os remédios daí para frente. Porque a gente não sabe o que acontece na sequência. O que pode acontecer na sequência é o que está acontecendo conosco há alguns anos, do nosso exportador não poder fazer a carga conosco, porque senão ele não consegue comprar um frete. E comprar um frete caro, porque os fretes subiram absurdamente. Ou seja, o armador não está dando desconto a ele no frete para ele fazer o pacote de estufagem com o armador, não. Está vinculando de fato. Você vai pagar caro no frete, mas se não fizer comigo, nem isso você tem. Então, é isso que nós queremos? Esse risco existe para o futuro. É bom para o país? Se a gente concluir que é bom para o país, ou seja, vamos seguir em frente, mas vamos saber o risco que existe. Eu acho que a gente falou disso um pouquinho quando falamos da desestatização. Cabe a gente discutir. Queremos isso para nós? Queremos esse risco para o futuro? Vamos assumir o risco e seguir em frente. E a retroárea sente, fazendo uma analogia, né, com a questão da participação da Maersk e da MSC no STS-10, a retroárea sente isso há 20 anos, né, quando ela foi impactada severamente com a criação do THC2. Ou seja, o receio deles, terminais molhados, afiliados à BTP agora, é que eles passem pelo que a gente vem passando há 20 anos com a criação do THC2. E num determinado momento, a gente trouxe essa discussão para o governo e algumas pessoas no governo falaram, olha, não é tão impactante assim, porque nenhum de vocês morreu. Ou seja, passará a ser impactante depois que a gente morrer? Ou seja, o que o governo defende, o que alguns setores defendem aí como uma avaliação ex post, na verdade, vai ser pós-mortem. Né? Vamos fazer autópsia para ver por que o setor morreu. Né? Eu acho que não precisa disso. Se a gente quer que seja assim, vamos seguir em frente. Mas sabemos os riscos que a gente vai ter. Eu vou ter, você vai ter como cidadão lá na frente quando a gente for ao supermercado. Quando a gente quiser comprar um carro. Deixa eu tentar aprofundar um pouco mais essa discussão, né, e trazer também a minha visão, ou talvez o meu sentimento aí na questão relacionada ao planejamento estratégico, né? Você falou muito
de planejamento estratégico, né? O que a gente quer ser quando a gente crescer? Na verdade, eu acho que essa é a pergunta no final do dia, né? Então, é o que a gente está pontuando aqui. A gente percebe que, principalmente, a indústria se afastou do Porto de Santos, né? Hoje ela subiu a serra e ela está muito bem posicionada em Campinas, no interior ali do estado de São Paulo, entre outras questões. Aqui em Cubatão a gente percebe aí o declínio vertiginoso da indústria e a retroárea, francamente falando, principalmente o que eu vejo em outros portos, ela conseguiu agregar portos internacionais, né? Só fazendo uma aspas aqui, uma série de outros serviços, né? Que são os serviços que estão correlacionados com a industrialização. Por que estrategicamente a gente não consegue avançar nisso? Porque, na verdade, a gente gera mais valor agregado nas operações, a gente gera mais empregos ainda e, consequentemente, a gente move a economia regional aqui na cidade de Santos. Qual é a dificuldade para que a gente consiga efetivamente olhar para o business portuário, né? A gente tem um milhão de oportunidades ali e me parece que a gente aqui no Porto de Santos é o porto do que nada pode. Faz sentido a minha colocação? Maxwell, veja, eu acho que a gente perde muito tempo, e perder tempo aí não é no mau sentido, não. A gente investe muito tempo discutindo o que poderia ser. E a gente faz pouco, a gente investe pouco tempo para fazer melhor o que a gente faz. Então, eu vou falar da nossa casa. Assumi a presidência da Bandeirantes em 2014 e eu assumi com os acionistas um compromisso de crescimento, um compromisso de expansão das nossas atividades. Em 2018, nós compramos a Deicmar, a gente tem projetos de crescimento, né? Avaliamos outras aquisições, avaliamos outras fusões, nós temos expectativas de poder anunciar alguma coisa bem grande no ano que vem. Mas veja, tudo isso é sonho. Não é? A gente estabeleceu um sonho em 2014, eu construí lá um sonho em 2014 com os controladores, com o conselho da empresa, mas tem o como. O como é o mais difícil. Não é? E a gente decidiu que a gente só conseguiria fazer isso com uma prestação de serviço impecável. Então, decidimos focamos num determinado business. Hoje, nós somos o maior operador de carga fracionada do Brasil. Então, nós atendemos clientes pequenos. E aí, quando você fala cliente pequeno, quem é um cliente pequeno? Então, olha, o cliente pequeno pode ser a loja de R$ 1,99, mas pode ser também uma montadora de automóveis. Sem dúvida. Então, pode ser que ele traga, por exemplo, de um determinado local, um motor somente. Então, para um motor, ele não vai pegar um container cheio. Ele divide aquele container com outros importadores e opera conosco. Então, por exemplo, durante a pandemia, nós equipamos 3 hospitais no ABC com respiradores. Eles todos passaram por aqui. Então, foi uma opção nossa. A gente vai ser bom. Ponto final. E aí, com isso, a gente pode se perpetuar com uma prestação de serviço adequada e aí temos chance de crescer. Eu acho que a gente começar... Veja, por que eu contei a nossa história? Eu contei a nossa história para defender o que eu vou dizer para você, para responder a sua pergunta. Eu acho que a gente pensar no Porto de Santos como um porto que pode fazer tudo, a tendência é que a gente faça tudo mal. O Porto Indústria, ele é bom? Ele é atrativo? É interessante? Eu acho que em alguns focos, sim. Então, eu falei, por exemplo, há pouco tempo da Vale, da minha experiência lá. A Vale tem lá no Porto uma usina gigante de pelotização, é um Porto Indústria. Funciona e é muito bom, atende a atividade fim dela. Lá em Pecém, por exemplo, tem siderúrgica no Porto, ou seja, tem vários outros locais que isso funciona muito bem. Agora, é isso que nós queremos para Santos? Aí, pode ser que seja. Aí resolvemos a questão do Porto Indústria. Mas Santos vai ser um hub port? Putz, é interessante. Santos pode ser um hub port. Daqui a pouco a gente precisa de 15 Santos para fazer tudo o que a gente quer fazer. A região industrializada aqui do estado de São Paulo não está em Santos, ela já está construída, está montada. Isso não significa que a gente não possa ser uma parte importante, relevante do processo de industrialização do país. Eu disse para você que a gente abastece muitas indústrias e nós somos importantes para essas indústrias.
Para muitos clientes, a gente coloca na linha de montagem. Para muitos clientes, a gente coloca o vinho na gôndola do supermercado. Ele passa por aqui, é importado por aqui. Então, digamos, essas etapas do processo de industrialização ou do processo de consumo, elas são relevantes, são importantes. Nós não precisamos ser necessariamente um porto-indústria, ter as grandes indústrias estabelecidas aqui no Porto de Santos para que isso ocorra. Talvez seja até inviável, porque para fazer tudo isso, você conhece Santos muito melhor do que eu, né? Nós não temos espaço para crescer. Não existem mais casas em Santos, todo mundo mora em prédio, não tem espaço para construção de casas. Ou seja, se a gente for expandir para fazer porto-indústrias aqui, seguramente alguma outra coisa deixará de ser feita. E não faremos tão bem a questão da indústria atrelada ao porto como as indústrias hoje fazem. Eu acho que a gente tem que ter foco. Tem que buscar o que a gente quer fazer, qual a nossa vocação e correr atrás dela. Depois que a gente começar a correr atrás dela, fazer com perfeição. Eu acho que isso é que é relevante, de fato, não fazer tudo. Washington, eu gosto dessas entrevistas, principalmente com grandes líderes, né? Porque vocês fazem a gente pensar fora da caixinha, né? Efetivamente, daquilo tudo que muitas vezes acaba sendo debatido, né? E muitas vezes eu concordo com você, né? A gente gasta tempo efetivamente naquilo que não é necessário, né? E perde tempo falando de coisas que efetivamente não vão acontecer. Mas eu preciso te fazer essa provocação, porque você falou ali em relação ao hub port, né? E a gente conhece aqui o Porto de Santos e as operações do Porto de Santos estão muito direcionadas para o commodities, né? A gente sabe que o Porto de Santos hoje vem batendo recordes atrás de recordes em função da tonelagem de commodities que a gente tem hoje sendo movimentada no Porto de Santos. O Arco Norte, e eu fiquei muito surpreso com isso, né? Já movimentou 51% da safra esse ano, principalmente pela infraestrutura que foi provida pelo Arco Norte, pelo governo federal para o Arco Norte, né? E aí a gente tem uma competição com o Porto de Santos. Você pontuou o que a gente quer ser, então é o DNA de cada porto, né? Você falou de Suape, lá ele tem o DNA, Santos com DNA, o Arco Norte com outro. Mas aí vem a minha preocupação. Commodities é preço. Quem faz o preço é o mercado, né? Nem o próprio produtor ou exportador ou até o terminal. Quem faz o preço é o mercado. E o commodities, ele se movimenta, né? Se for mais barato o Arco Norte, ele vai sair por lá. Ele não vai sair pelo Porto de Santos. E aí eu te pergunto, com essa concorrência, o que vai ser do Porto de Santos caso o Arco Norte consiga cada vez mais se desenvolver como está se desenvolvendo hoje, né? Nós ficaremos refém dessa questão e por que a gente não consegue aqui ser um hub port? Você pontuou hoje, a gente é um gateway port, né? A carga passa pelo Porto de Santos. Sendo um hub port, eu acho que a gente pode agregar muito valor dentro da nossa operação, olhando pelo DNA do Porto de Santos, principalmente com o incremento da cabotagem dentro das operações. Não seria esse o DNA do Porto de Santos? Ou estou equivocado? Você acha que o DNA é outro caminho? Veja, Maxwell, eu acho que a gente não pode tratar o Porto de Santos como a gente trata o porto de Vila do Conde, de Taquatiara ou de Santarém, que tem um grande volume de exportação de grãos. O Porto de Santos é um porto plural e na minha visão, a gente não pode dizer que o Porto de Santos tem uma única vocação. O Porto de Santos atende o Brasil, é o Porto do Brasil. Hoje você falou do Arco Norte. O Arco Norte, a minha visão, eu conheço muito pouco do agronegócio e de grãos especificamente, mas o Arco Norte ele foi constituído porque o grão subiu. Ele não foi constituído para levar para lá o grão que vinha para cá, ou que ia para Rio Grande ou para Paranaguá. O que me parece, Maxwell, é que o Arco Norte ele vai atender uma demanda adicional, não a demanda existente. A exportação de grãos é fundamental para o Brasil. A balança comercial do Brasil ela está muito baseada na exportação de grãos. O Porto de Santos ele não pode decidir que não quer mais fazer grãos. E aí a gente volta, inclusive, para a questão da desestatização que a gente falava no início. Não é? Essa, eu acho que é uma das grandes dúvidas que a gente tem. O novo concessionário, ele pode fazer conta e dizer grão é commodity, paga pouco, eu não quero mais?
Ele vai poder fazer conta e dizer, passageiro paga pouco. Não sei nem se paga pouco, tá? Estou só trazendo aqui algo para a gente discutir, para a gente pensar. Passageiro paga pouco, não quero mais terminal de passageiro. Acaba passageiro no Brasil? Eu acho que essas discussões, por exemplo, são muito importantes para que sejam muito bem estabelecidas antes da desestatização, caso ela ocorra. E nós estamos falando sobre isso. Eu e você que vivemos o Porto de Santos há muito tempo. Não é? E pode ser que ao final da nossa conversa a gente fale dias e dias sobre isso e não chegue a uma conclusão. É muito importante que Santos veja o complexo portuário, o aparelho portuário, é um aparelho de desenvolvimento da nação. Ele não pode ser utilizado simplesmente com o viés de que isso paga pouco, isso paga muito. Ele tem que ser utilizado dentro de um planejamento global da nação, ou seja, ele é fundamental para o crescimento da nação. Se Santos for uma porta de saída importante para grãos, ele tem que continuar existindo. E me parece que ainda é. Com relação a ser hub port ou gateway port, ser um hub port me parece que não é uma decisão unilateral. Ou seja, vamos fazer em Santos hub port o que a gente quer fazer. Tem que ter uma lógica econômica por trás disso, né? Então a gente vê, por exemplo, conceitos muito diferentes de hub port pelo mundo. Então existem, por exemplo, hub ports em locais que não há container nascendo nem morrendo. Você pega lá no sul da Espanha, por exemplo, só existe um hub port lá porque aquele ponto é um ponto de encontro de rotas. Então, rotas muito importantes, norte, sul e leste e oeste, se encontram ali. Então, ali fazem troca de carga entre navios, entre trades. Eu diria mais que é um swap port do que um hub port. É um porto de troca de cargas. Aqui no Brasil, a gente não tem nenhum porto com essa característica. Algum porto que seja um ponto de encontro de várias rotas. Exceto Santos. E Santos só é esse local porque Santos tem volume de carga. Então, a costa toda, os navios que vêm para a costa leste da América do Sul, eles obrigatoriamente têm que vir a Santos, porque em torno de 50% do volume que ele traz e que ele leva, ou nasce aqui ou morre aqui. Sim. Então, passa a ser um ponto muito importante, muito natural, muito fácil de se fazer, de se constituir um hub port por isso. E aí, Maxwell, eu volto lá ao que nós conversamos lá atrás. É isso que nós queremos? Legal. Passa a ser o sonho. Agora vamos falar do como. Porque, na verdade, são muitos interesses que estão envolvidos por trás disso, né, para fazer isso acontecer. Tem interesse do armador, por exemplo. O armador ele quer atracar num terminal e ele quer, por exemplo, deixar os contêineres vazios dele naquele terminal. É interessante para ele, é um interesse legítimo. Ali é lugar de ficar contêiner vazio? Bom, se a gente for pensar em hub port, talvez não seja. Sim. Os terminais, eles têm dentro do negócio deles, do business deles, os terminais de contêiner, fazer armazenagem de carga de importação. É legítimo eles quererem fazer. Agora, dentro de um conceito de hub port, faz sentido? Tem espaço para tudo isso? O que é melhor para a nação? O que é melhor para a comunidade de forma geral? Que ele faça armazenagem ou que ele se torne um hub port? Eu acho que aí é uma construção, Maxwell. Santos, enquanto porto, enquanto posição geográfica, enquanto demandador de cargas, é um candidato natural a hub port? Sim, eu não tenho dúvida disso. Agora, vamos sair do sonho e ir para a realidade. Como a gente vai fazer isso? Como a gente vai fazer isso? Basicamente, é a gente conseguir pegar todos os interesses, botar na panela, fazer um mexidão gostoso e comer. Eu concordo com você e, francamente falando, Washington, é aquilo que eu sempre pontuo, né? A gente tem que dar luz a esses debates para que a gente possa provocar necessariamente aquilo que é importante para as operações portuárias aqui no Porto de Santos. Porque porto é estratégia, porto não é política, né? A gente precisa entender porto como estratégia. A gente sabe que desde o início da navegação, né, todas as guerras eram pautadas para o acesso ao mar. Né? Ou seja, as nações brigavam entre si para ter acesso ao mar, para ter o controle do comércio mundial. Então, a gente precisa entender que o porto aqui, não só de Santos, mas os portos do Brasil, são estratégia, e a gente não pode politizar os portos.
Meu amigo, muito obrigado pela tua presença aqui. Passa muito rápido quando o assunto é de altíssimo nível. Te agradeço e espero que você retorne aqui no Porto 360. E quero já me convidar, hein? Quero fazer uma operação dentro da Deiquimar e levar a equipe de produção para a gente gravar com vocês aí. Quando você quiser, considere-se convidado, a casa é sua. Foi um prazer falar com você, um prazer discutir um assunto tão gostoso, tão legal. Não precisamos concordar sempre, né? Eu acho que ainda bem, né? Isso é muito bom, a gente sempre ter alguma coisa. Se a gente não discordar em nada, a gente não vai poder debater nada, né? E eu acho que é só trazendo os pontos para a superfície que a gente pode conversar sobre eles, debatê-los e chegar numa conclusão, né? Porque o que a gente quer, na verdade, eu quero, você quer, e eu acho que todo mundo quer, é que o Porto cresça, os munícipes de Santos, né, da região se beneficiem com isso, as cidades se beneficiem com isso e o país se beneficie muito com isso. Nós queremos um Brasil cada vez melhor, maior e mais justo. Washington, eu quero encerrar esse programa com uma frase que eu gosto bastante e que me veio na cabeça agora, né? Essa é a minha opinião, até que não hajam fatos novos. E eu acho que essa é a habilidade que a gente precisa ter. As pessoas devem ter opinião. E elas devem ter a habilidade de resolver ou de mudar de opinião quando existe um fato novo, né? Eu acho que é assim que a gente caminha, é assim que a gente evolui. Eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, movimentando sempre muito mais do que informação. Forte abraço e até semana. Abraço. Porto 360. Patrocínio T2S Tecnologia. Brasil Terminal Portuário. Apoio Apoio institucional. Realização Grupo Tribuna.